Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, dou graças a Deus por me conceder neste dia, 12 de maio, a rica oportunidade de poder compartilhar a sua palavra para nossa edificação espiritual. Antes da reflexão, quero pedir a você, caso ainda não esteja inscrito no meu canal no YouTube, que se inscreva. É gratuito. Acione o sininho das notificações, assim você será lembrado todas as vezes que os vídeos forem postados no YouTube. As terças e sextas-feiras são os dias em que gravo os vídeos. Compartilhe para que outras pessoas possam receber a mensagem da Palavra de Deus. Desde já, agradeço de coração o seu apoio. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da Palavra de Deus, conforme está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3, na sua primeira parte. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amados, o apóstolo Paulo, autor dessa carta, escrevendo aos crentes em Tessalônica, ele caminhando para o fim da sua carta, ele exorta aqueles irmãos sobre a maneira como aqueles irmãos deveriam proceder, andar diante de Deus, ou seja, como deveriam viver como discípulos de Jesus neste mundo que carece da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Andar de maneira digna, de maneira ordeira, de maneira a, de fato, fazer diferença numa sociedade corrupta e corrompida. Sim, o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos, porque ele recebeu do Senhor esse mandamento, esses ensinamentos, e ele estava então compartilhando com aqueles irmãos em Tessalônica. Sim, queridos, essa também deve ser a nossa maneira de viver. Como devemos andar diante de Deus e diante dos homens, como nós devemos proceder, como nós devemos falar. Sim, todo o nosso ser deve, de alguma forma, contribuir para que a proclamação do Evangelho chegue a muitas pessoas. O apóstolo Paulo, exortando aqueles irmãos, alertando-os quanto à maneira de viver, traz para nós um desafio. E esse desafio está registrado no versículo de número 3, na sua primeira parte, quando o apóstolo Paulo, escrevendo, assim deixou para nós registrado. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Queridos, a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida que glorifique e exalte o seu nome. A palavra santificação é um processo na nossa vida, vivendo cada dia mais melhor diante de Deus, diante dos homens. Esse processo, ele acompanha o nosso viver diário. Portanto, diariamente, nós devemos estar atentos para que a nossa maneira de viver, de fato, glorifique, honre e exalte o Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que o Senhor nos faça assim viver diante dele e diante dos homens. Oremos. Obrigado, Deus, porque temos esse desafio diante de nós. Andar de maneira tal a agradar o Senhor, a testemunhar a fé em Cristo Jesus, vivendo uma vida de santificação dia após dia, para que através da nossa maneira de viver, o nome do Senhor seja honrado, exaltado, glorificado. É a oração que fazemos a Ti,
gratos pelo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém.